alegoria, linguagem figurada, linguagem em sentido representativo, linguagem em sentido conotativo, linguagem metaforizada. Importante para compreendermos o texto sagrado, o texto da Bíblia, que antes de ser um livro religioso, é um livro da nossa cultura ocidental. Nosso mundo ocidental é muito influenciado pelo texto sagrado, é influenciado em sua linguagem, em seus costumes e em suas religiões. Os julgamentos dos selos. O primeiro selo, Guerra Fria. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer, para alcançar e capturar a hegemonia política, hegemonia econômica principalmente, hegemonia militar. Só que essa luta pela hegemonia gera hostilidades entre as nações, o que se transborda em guerra aberta. O segundo selo, guerra aberta. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Espada, símbolo de autorização para a matança, símbolo de guerra, símbolo de contendas, de conflitos, confusões, hostilidades para fomentos de guerras. Grande espada. Guerras geram crises econômicas severas, e crises econômicas severas geram escassez de oferta de alimentos principalmente, o que dá a fome. Terceiro selo, fome. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Eu ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não causem desperdício, porque a carestia, o racionamento, a escassez é absurda e absoluta. Medidas injustas de trocas, dinheiro absurdamente escasso. Isso gera um contexto e um ambiente circunstancial em absurdo favorável à mortandade, à peste, à proliferação de doenças, à pandemia. Quarto selo, morte. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade e por meio das feras da terra. E observamos que gera-se um ciclo, um circuito que se retroalimenta, em que guerras abertas geram mais fome, mais crises econômicas, mais racionamento, mais carestia, mais fome, mais pessoas mortas, mais conflitos, mais guerras frias, mais guerras abertas, mais fome, mais mortes, mais mortandade. O que o apóstolo João aqui no Apocalipse 6 nos traz como sendo o arquétipo e modelo em arquitetura da história da humanidade. São símbolos que são utilizados em linguagens fantásticas, alegóricas, para que nós entendamos o que são os grandes eixos que orientam a história humana. Entendamos mais da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, antes de ser um texto religioso, é um texto fundamental da nossa cultura ocidental. Influencia sobremaneira nossa linguagem, nossos costumes e nossas religiões. Falo religiões em termos de categoria social, não em termos doutrinários. Não me interessa falar de doutrina, de credo, de denominações, não tenho esse interesse. Meu interesse aqui é falar sobre
a linguagem alegórica em metáforas, linguagem fantástica e que traz uma educação popular para nós, que somos o povo. Boa noite, que tenhamos boa semana com Deus. Amém.